Amém. Muito bem, quando a gente fala de louco amor, a gente pensa logo nas loucuras de amor. Pensa aí, o que você já foi capaz de fazer quando estava apaixonado? De repente não é alguma loucura, mas algum exagero, não é? Eu já fiz tanta coisa antes de conhecer Bruna. Depois que eu a conheci, todas as loucuras que fiz foram muito sábias. Mas a gente faz umas bobagens pensando que é por amor, mas não é por amor. Às vezes a gente está só apaixonado. Aí a gente comete alguns exageros. Não é disso que Francis Chan está falando nesse capítulo 3 do livro Louco Amor, que serve de base para a nossa meditação dessa noite. Queria que você já abrisse sua Bíblia, o seu celular, aí capítulo 2 de Colossenses, que além do livro do Francis Chan, a gente vai meditar, na verdade, nesse texto, do capítulo 2 de Colossenses. E já deixa ele preparado, tá bom? Então, Francis Chan, ele não está nesse capítulo falando dessas loucuras que a gente faz por amor, mas é uma forma dele expressar aquilo que ele conheceu de maneira mais aprofundada, aquilo que ele experimentou mais intensamente do amor de Deus, que para o mundo parece loucura. Todos nós temos uma imagem de Deus. Esse louco amor está falando do amor de Deus, e Deus como Pai. Esse capítulo pretende fazer uma tarefa simples, mas grandiosa, na verdade, que é restaurar a imagem de Deus como um Pai amoroso. Conforme ele falou no vídeo e também no capítulo do livro, capítulo 3, ele fala das experiências pessoais que nós temos com os nossos pais, que possivelmente é o principal motivo das distorções que nós temos em relação a Deus como Pai. A gente pode receber distorções das filosofias, ideologias, termos uma ideia distorcida de Deus à luz de alguma outra experiência religiosa que a gente teve, ou de alguma outra matriz religiosa, né, ou alguma ideia que você aprendeu na escola. Mas, na verdade, é a palavra de Deus e, sobretudo, Jesus Cristo que revelam para nós a verdadeira face de Deus. E a palavra nos revela a face de um Deus como Pai e um Pai amoroso. É interessante lembrar que não foi apenas pela experiência de Francis Chan com a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, que a imagem de Deus como o Pai foi restaurada no entendimento dele, no coração dele, mas também a experiência dele como Pai. E isso eu entendo bem, porque experimentei isso também. Quando tive Vitor, eu e Bruna, né? Quando eu casei, eu comecei a entender um pouco melhor essa história do amor de Deus por nós. E quando veio o Vitor, eu pude entender um pouco melhor também do amor que Deus tem por nós. Ou melhor, não é nem entender, mas é experimentar. Porque quando a gente usa essas expressões, você precisa entender, tudo isso parece que é da ordem intelectual. Mas a experiência da fé em Cristo Jesus, com Cristo Jesus, viver agora em Cristo, não é de ordem puramente intelectual, envolve o coração, envolve o nosso ser por completo. Então é algo que você pode até entender, mas é necessário você experimentar. Foi isso que aconteceu com Francis Chan. E é essa a nossa pretensão aqui nessa noite, meditando na palavra de Deus. Que a gente experimente mais de Deus como um Pai amoroso. Pega lá, Colossenses capítulo 2, versos 4 e versos 8. Primeira lição para a gente recuperar a imagem de Deus como Pai amoroso. Cuidado com as distorções da palavra. É perigoso, são perigosas as distorções que fazem da palavra de Deus ou da própria ideia de Deus. Colossenses capítulo 2, verso 4 e verso 8. Olha o alerta do apóstolo Paulo, inspirado por Deus. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos aparentemente convincentes. Verso 8. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas
e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Estão percebendo? A imagem de Deus como um Pai amoroso, ela só veio a ser conhecida pelo mundo em Cristo Jesus. Não há o que inventar, não há o que filosofar sobre isso. É muito simples esse conteúdo da palavra, nós podemos até entender, mas o que nós precisamos é experimentar essa verdade. Francis Chan, ele comenta isso no capítulo 3, fala da sua própria experiência, como já destaquei, e uma das coisas mais importantes que ele destaca nesse capítulo é que ele entendeu que Deus não quer um relacionamento conosco que seja distante, um relacionamento marcado pelo medo. Como o primeiro entendimento que ele tinha de Deus como Pai, tinha como referência o Pai terrestre, e o pai dele era assim muito austero, né, muito sisudo, um pai assim muito rigoroso. Francis Chan tinha todo o amor pelo seu pai terrestre, mas sempre o via de maneira distante. Ele comenta que quando o pai dele morreu, ele ficou muito triste, ficou muito comovido. O pai dele morreu quando tinha mais ou menos uns 12 anos. Mas ele também, quando o pai morreu, sentiu um certo alívio, porque ele estava sempre preocupado em agradar o pai dele, mas de uma maneira negativa. Espero que eu não esteja fazendo nada de errado. E ele, quando começou a se aproximar de Deus, quando teve sua conversão, ele lidava com Deus dessa forma. E ele chama atenção para o detalhe de que muitas das nossas igrejas, muitas igrejas cristãs, ainda vivem com essa imagem de Deus, né, como um pai muito rigoroso, né, que vai implacável, vai trazer sobre nós o peso da sua justiça. E Jesus vem revelar para nós, não deixa a justiça de Deus de lado, mas revela para nós esse Pai amoroso. Né, Jesus abre as portas para um relacionamento íntimo com Deus. Quando Francis Chan entendeu isso pela palavra e pela sua experiência pessoal como pai, muita coisa mudou. E é isso que ele pretende nesse capítulo, para que a gente, em oração, na nossa vida de comunhão, nós estejamos nos aproximando de Deus como esse Pai amoroso, com toda a intimidade, com toda a liberdade. É claro que a gente não vai deixar o temor de Deus de lado, tá? Algumas pessoas acabam pecando nesse sentido, achando que Deus é um paizão amoroso, então Ele aceita tudo, e não é bem assim. A palavra de Deus deixa claro para nós lá em Provérbios, pelo menos em 2 capítulos, né? Capítulo 15, verso 33, o temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas não é um temor como um medo angustiante, desesperador, mas é o temor reverencial. É como se fosse assim, estou me aproximando do meu pai, eu não estou me aproximando de qualquer pessoa, não um relacionamento ordinário, mas é um relacionamento extraordinário, maravilhoso, intenso, íntimo. E em Provérbios também 22, 4, a recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Então, para uma vida de comunhão com Deus, o temor ao nosso Deus, o temor do Senhor nunca vai ser deixado de lado, mas também a gente não vai usar do temor em detrimento do amor, muito pelo contrário, é conseguir o equilíbrio. Agora, como é que a gente sabe que Deus nos amou? O que Deus fez para provar o seu amor por nós? Colossenses 2, verso 13 a 15. A segunda lição. A primeira foi, cuidado com as distorções da palavra de Deus. Não se deixa levar pelas filosofias, pelas tradições humanas que nos distanciam de Deus. A segunda lição, Deus cancelou a nossa dívida de pecado e Ele prova em Cristo o seu amor por nós. Colossenses 2, 13, 14 e 15, vamos lá.
quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e o que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Você que ainda não é pai não vai conseguir entender a dimensão disso. Talvez um dia você vá compreender. Você não é pai ou mãe, né? Mas os pais que aqui estão vão entender. Imagine você entregar seu próprio filho para ser sacrificado, para ser morto por um monte de gente miserável, pecadora, né? Eu não vou... É coisa muito pior, né? Mas eu acho que a gente entende, né? Gente miserável e pecadora. Olha para dentro de si com sinceridade, olha para o teu coração, para os seus pensamentos, para as suas ações, e se compara com o santo, que é Jesus Cristo. Não dá vergonha? Imagina a gente entregar a pessoa mais querida nossa para morrer por esse monte de gente. Os mais jovens, talvez a pessoa mais querida na tua vida, digamos, tua mãe. Imagina você entregar a sua mãe para morrer por um monte de gente que você não conhece. Esse amor de Deus revelado em Cristo Jesus para os seres humanos comuns, de fato é uma loucura, porque ninguém em sã consciência faria isso. Imagina eu pegar Vitor, Vitor está aqui, quem não conhece, está aqui na frente. Levanta a mão, Bruna, por favor, para o pessoal saber onde ele está. Está ali, ó. Se vocês quiserem conhecer uma figurinha, está aí, ó. Vitor. Imagina eu pegar meu filho para morrer por vocês. Não precisa ser um monte de gente assim estranha, feia, não. Vocês, aqui só tem gente bonita, linda, né? Arrumada, cheirosa, bem penteada, não é? Vocês acham que eu faria uma coisa dessa? Faria não. Faria não. Eu poderia dar até a minha vida. Não, poupa meu filho, eu vou dar a minha vida. Foi o que Deus fez por nós. Ele cancelou a nossa dívida. Ele pagou o preço por nós. Ele morreu para que nós tivéssemos vida. Eu acho interessante, né, como algumas pessoas oram a Deus pedindo prova. Deus, quero uma confirmação, quero prova. Às vezes são de coisas banais, coisas particulares, né? Tudo bem. Mas as pessoas pedindo prova de Deus, cadê? Será que Deus existe? Será que Deus me ama? Poxa, Ele entregou o Filho na cruz, e o que mais a gente quer? O que mais a gente quer de Deus? Vejam que nós, mesmo estando numa igreja fiel a Cristo Jesus, uma igreja que zela pela palavra, cuja liderança toda está firmada em Cristo, está buscando a Jesus, não estou dizendo que são perfeitos, mas que são pessoas fiéis a Jesus Cristo, mesmo com todo esse zelo, cada um de nós, digamos, vai ver uma série de televisão ou ver um pregador na internet, e aí vamos criar um Deus à nossa própria imagem e semelhança, segundo essas distorções da palavra, segundo ideologias humanas. Nós mesmos que estamos numa igreja sadia, numa igreja boa, com uma liderança boa, bacana, que está ali zelando por nós, que nos ajuda a caminhar, estamos envolvidos com discipulado na célula, vem aqui a igreja, culto de oração, go, domingo, mas mesmo assim a gente pode criar a imagem de um Deus que não corresponde à palavra. Por isso a presença de Cristo a todo momento, consertando essa distorção, é importantíssima, na verdade é imprescindível. Trazer a nossa consciência de que Jesus Cristo morreu por nós e assim Deus cancelou toda a nossa dívida do pecado, é necessário para a gente entender Deus como um Pai amoroso. E a partir daí você deve se perguntar, o que eu tenho feito, já que Deus provou o seu amor para mim, o que eu tenho feito em resposta a Deus?
como eu tenho demonstrado o meu amor ao meu Pai amoroso. O que é que nós devemos fazer para demonstrar? E aí a gente destaca duas aplicações. Você deve ter em mente que a nossa nova condição em Cristo Jesus não é de afastamento de Deus. Por uma certa humildade, a gente ainda gosta de enfatizar o papel do servo, e a gente assume, por humildade, o papel do servo. Só que Jesus diz em João 15:15 o seguinte: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Então nós não andamos em ignorância, como o servo que vai obedecer o seu senhor cegamente, mas nós somos amigos de Deus, feitos amigos de Deus, porque nós sabemos a vontade do nosso Pai, que é revelada em Cristo Jesus. Então, sabendo disso, você precisa estar enraizado na palavra para dar uma resposta à altura do que Deus fez. Claro que a gente nunca vai chegar a uma resposta tão amorosa quanto a de Deus para conosco, mas a gente tem que fazer mais do que o máximo que a gente pensa que a gente pode fazer. Primeira aplicação: construa um relacionamento íntimo com Deus. Deus Pai amoroso, construa um relacionamento íntimo com Deus. Como você vai fazer isso? Através de Jesus Cristo. Colossenses 2, agora a partir do verso 1 ao 5. Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos aparentemente convincentes, porque embora esteja fisicamente ausente, estou presente com vocês em espírito e alegro-me em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Olha só, já que em Cristo nós temos o nosso Senhor, é o cabeça da igreja, é sabedoria de Deus, é o verbo divino, é fonte da vida. Em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Você não pode construir um relacionamento íntimo com Deus através de outra pessoa, através de outro ensino que não seja o próprio Cristo Jesus. Então a primeira aplicação que você tem para viver esse louco amor, construa um relacionamento íntimo com Deus através de Cristo. E Paulo continua, verso 6, Cristo é o nosso fundamento e o cabeça da igreja, é Ele quem manda. Então você não pode inventar outro caminho. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Eu vou fazer aqui do verso 6 ao 10. Presta atenção o quanto que Paulo repete aqui essa contração nele, do pronome com um substantivo, aqui com nele. Presta atenção. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Vocês já ouviram falar, ou ouviram alguém orar assim, toma posse, toma posse. A gente poderia dizer agora, toma posse. Olha o que a palavra de Deus diz.
E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Não está dizendo vocês receberão, está dizendo vocês receberam. Vocês receberam. Aí vem um mistério que só cada um de nós pode responder pessoalmente, junto a Deus. Por que você não tem vivido essa plenitude? Se você olha para a sua vida, você acha, responda rápido, você tem que orar mais, meditar mais, louvar mais, adorar mais a Deus, não é? Responda rápido. Se você tem que fazer mais tudo isso, então é porque a gente ainda não está vivendo a plenitude. Quer mais? Claro que esse nosso desejo, no fundo, esse desejo só vai se completar lá na vida eterna. Mas, embora eu não tenha feito nenhuma pesquisa e tenha assim os dados numéricos precisos, eu temo em acreditar que a maioria de nós, não estou falando da nossa igreja, estou falando dos cristãos de um modo geral, a maioria de nós tem vivido um relacionamento com Deus distante. A gente tem vivido Deus, como o Francis Chan ele vai falar num outro capítulo, parece que caiu na coisa comum, né? Ele usa um exemplo da esposa, ele chega numa comemoração lá de escola, e aí o pessoal olha para a esposa dele e fala assim, rapaz, essa é tua esposa? Aí ele pensa assim, pô, mas por quê? Eu sou tão feio assim, cara? Aí ele para pensar, pô, de fato, minha esposa é lindona, caramba, é demais. E ele usa isso para refletir, como é que a gente, pela convivência, a gente perde aquele olhar do espanto, do maravilhar-se, né? E aí no videozinho, se você quiser adiantar, desculpe aí quem vai falar sobre esse capítulo e tal, ele escreve a palavra Deus na areia, God, né, em inglês, para quem não sabe. E aí ele fala, quando você lê essa palavra, o que vem à sua mente, o que você sente? Será que o nosso relacionamento com o nosso Deus, Pai, todo amoroso, que enviou seu Filho para morrer por nós e provar o seu amor por nós, será que a gente tem vivido um relacionamento com Deus assim distante, como se Ele fosse uma pessoa qualquer? Ou todos os dias, quando a gente se achega a Ele em oração, medita na palavra, quando a gente adora o seu glorioso nome, a gente está sempre maravilhado, a gente perde o fôlego, a gente está animado. Como é que você tem vivido a sua vida com Deus? Responde para mim. A gente no discipulado aprende diversos passos, né? Para a gente construir esse relacionamento íntimo com Deus através de Cristo, são 3 coisas fundamentais que eu já citei aqui. Oração, meditação na palavra e adoração. Começa por isso. Você pode pensar, pô, mas você falou de liberdade, esse negócio de regra, tem que orar todo dia, meditar na palavra todo dia, adorar a Deus todo dia. Ah, esse negócio é muito quadradinho, coisa de regra. Ó, é assim que começa. Tem que ser assim, a gente começa com as regras, com essa ordem toda, para depois a gente se expressar com liberdade, com toda a beleza que a gente puder, essa satisfação, esse amor, essa alegria maravilhosa em Deus. É como o pessoal do louvor, o pessoal que toca. Vocês chegam aqui e vêm, pô, adoram a Deus, falam, caramba, esses caras tocam muito. Você acha que eles subiram aqui e tocaram assim? Eles estudaram, aprenderam as técnicas. Gente, tem jeito certo até de segurar a baqueta, de postura na hora de sentar ali na bateria, o jeito que você vai tocar ali o baixo, como é que você vai dedilhar, tem técnica vocal, técnica para tocar, técnica para você ficar em pé, tem técnica para tudo. Mas quando eles estão aqui louvando a Deus, se eles tivessem que ficar pensando em técnica, peraí, deixa eu acertar aqui, estou levantando muito o pescoço, como é que é, preciso relaxar, eles não vão conseguir adorar, mas primeiro tiveram que passar pela técnica, pela regra. Se você acha que você já passou dessa fase, e você ainda não está vivendo essa liberdade, se expressando com tanta assim, satisfação esse relacionamento íntimo com Deus, então alguma coisa está errada, você precisa rever sua vida. Se você não está envolvido no discipulado, volta para o discipulado. Ah, já fiz uma vez, faça de novo. Faça de novo.
Eu estou aqui velho pra caramba, estou fazendo discipulado, pô. É porque a gente é meio burro, né? Não aprende assim. A gente vai ficar a vida inteira aprendendo as lições com Jesus e buscando a Jesus. E olha, pode ter certeza que todos eles aqui, mesmo tocando, cantando bem, se eles querem se aprimorar, querem fazer melhor para Deus, pode ter certeza que, chega em casa, já está fazendo a escalinha cromática de novo, vai fazer o exercíciozinho, né? Então, oração, meditação na palavra e adoração, você tem que se agarrar a essas coisas. E a segunda aplicação, persevere até o fim, custe o que custar, persevere até a linha de chegada. Colossenses 3, de 1 a 5, de novo. Porque agora, de novo não, perdão, Colossenses 3 agora, de 1 a 5, a continuidade do que Paulo falou. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Então, olha, para perseverar até o fim, custe o que custar, perseverar até a linha de chegada, você tem que fazer morrer tudo o que pertence à natureza divina, tudo que não edifica, tudo que te distrai, tudo que tira o seu foco da vida eterna, tira o seu foco de Jesus, você tem que se livrar disso. Deus, na maratona da nossa vida, mostrou através de Jesus que Ele não só entrou na história universal, mas Ele entrou na nossa história pessoal. E através de Cristo, do sangue de Cristo, nós somos feitos filhos de Deus também. Então Deus é o nosso Pai. Ele entrou na nossa vida para fazer a gente chegar até a linha de chegada. A gente chegar até o fim. Deus mostrou o seu amor em Cristo Jesus. A resposta que a gente dá a esse amor tem que ser, como essa segunda aplicação, tem que ser em perseverança até o fim. Eu encerro deixando para vocês uma ilustração muito interessante que aconteceu de fato nas Olimpíadas de 1992. Havia um velocista, um atleta olímpico, Derek Redmond, era um corredor inglês. Ele não era um dos favoritos para a prova dos 400 metros rasos, porque ele já tinha sofrido com algumas dificuldades, mas ele foi competir com toda a gana, com toda a vontade, disparou. De repente, no meio da prova, ele teve uma distensão na coxa, caiu no chão, e ali naquele momento ele sentiu, já sei que eu não vou chegar até o fim. Ele levantou, ele tentou caminhar. E aí, com toda a dificuldade, ele ainda insistiu. Não estava conseguindo nem pisar com uma das pernas. Essa distensão foi tão forte que, a partir dali, ele não competiu mais. Mas o mais extraordinário dessa ocasião nas Olimpíadas de 92 não foi isso. Foi que, quando ele se levantou, de repente, alguém furou o bloqueio da segurança. Entrou no meio da pista e foi lá em direção a Derek Redmond. Quem era? Jim Redmond, o pai dele. E aí segurou, apoiou Derek nos seus ombros e diz a história que ele falou: meu filho, você não precisa fazer isso. E Derek respondeu ao seu pai: eu quero ir até o fim, eu vou até o fim. E aí o pai dele respondeu: então eu vou com você, eu vou com você.
E isso foi tão marcante que quando as Olimpíadas foram em Londres, né, na Inglaterra, foi Jim Redmond que carregou a tocha, uma das pessoas que carregou a tocha olímpica. Em Cristo Jesus, com Cristo Jesus, Deus provou o seu amor por nós e mostrou que Ele entrou nessa maratona, nessa corrida da vida junto conosco. Só que a diferença entre o caso lá das Olimpíadas e o nosso é que a vitória é certa. Quando a gente chegar lá na linha de chegada, lá no fim da corrida, a gente vai receber a medalha de ouro, a coroa da vida. Então não importa a hora que você vai chegar, você está caminhando com Cristo Jesus, a vitória é certa nele nós somos mais do que vencedores. O que nos cabe, qual é a nossa parte? Vai até o fim, custe o que custar, vai até o fim. Martin Luther King disse assim, uma das suas pregações até para jovens numa escola secundarista: se você não puder voar, corra; se não puder correr, ande; se não puder andar, rasteje, mas custe o que custar, vai até o fim. E ele só pôde afirmar aquilo para aquela gente que o ouvia, porque ele tinha certeza da fé em Cristo Jesus, porque a vitória é certa em Cristo Jesus. Deus mandou seu Filho para nos mostrar, para provar para nós que, olha, não importa em que situação que você largou nessa maratona da vida, não importa quanto que vai levar essa maratona da vida, tenha certeza de que a vitória, a medalha de ouro já nos foi dada por meio de Cristo Jesus. Então se levanta e anda, se não puder andar até rastejo, mas vai até o fim. O que você está esperando? Lança a mão desse louco amor de Deus, que não conhece barreiras humanas, que vai superar todos os limites. Deus entrou nessa nossa jornada, nessa nossa maratona, provou para nós o seu amor em Cristo Jesus. Você vai falar o que para Deus Pai? Vai falar, não quero. De vez em quando, tem que falar baixinho porque ele está aqui. Vitor, vamos orar, filho, vamos fazer não sei o que, arruma seus brinquedos, vamos lá. E fala assim, estou cansado. Aí ele se joga no chão. Aí daqui a pouco, vamos brincar, vamos brincar. Ué, você não está cansado? Às vezes a gente faz isso com Deus. Deus incomoda o nosso coração, fala, meu filho, larga essa série, vai orar. Meu filho, sai da internet, abre a Bíblia. Meu filho, para com essa tristeza aí, canta um louvor. E a gente insiste, né? A gente fica, estou cansado. Mas Deus entra nessa maratona, nos carrega, nos leva, já nos deu a vitória, nos deu a plenitude. Então, irmãos, vamos fazer o seguinte, custe o que custar, não importa se a gente vai chegar lá no fim dessa maratona com distensão na coxa, com o braço quebrado, todo estrupiado, mas vamos chegar, porque Deus vai transformar esse corpo corruptível num incorruptível. Então não se preocupe com a carne não, mas alimente o espírito. Amém? Deus bendito, maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos dá essas promessas todas e nós, desde já em Cristo Jesus, podemos, Senhor, usufruir delas todas, Pai. Nós sabemos que na maratona da vida o Senhor está sempre conosco. Então ajuda este teu povo aqui, Pai, custe o que custar a nós, ajuda este teu povo aqui a chegar na linha final, a vida eterna, Pai, com a cabeça erguida, sabendo que percorremos essa maratona honrando e glorificando o teu santo nome, em nome de Jesus, Pai, amém.